Boa noite, amados irmãos e amigos. Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre toda a sua família que está conosco aí acompanhando e cultuando ao Senhor na nossa sexta live. Seja muito bem-vindo à nossa sexta live, esse momento de culto a Deus, o único digno de toda a honra e de toda a glória. Nós estamos muito felizes em ter vocês aqui com a gente. Eu vi que já tem um pessoal aqui que está online, já está acompanhando com a gente, ligadinho desde o começo. A irmã Epifânia, Deus abençoe, minha irmã. Irmã Dirlene, Deus esteja abençoando também. Tia Dirlene, muito obrigado. Irmã Hélia, Deus abençoe, minha irmã, nossa querida irmã e vizinha, irmã Hélia. Irmão Manuel Henrique, meu sogro. Beijo, pai. Deus abençoe. Irmã Silvia, Deus esteja abençoando grandemente. Temos mais alguns irmãos que já entraram. Irmão Pedro Ramon, meu querido irmão. Deus quiser, logo logo ele vai participar de uma sexta live aqui conosco. Um homem abençoado do Senhor, que tem também aqui colaborado e nos ajudado. Sempre aprendemos com a vida do irmão Pedro. Irmão Jonas, Deus abençoe. Muito obrigado pela presença. Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês que está participando conosco nessa noite. Irmã Jaldeci Vicente, Deus abençoe, minha irmã. Estamos com saudades dos irmãos queridos aí de Italva. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. A irmã Ruth Souza, chegou. Irmã Ruth já vai estar aqui com a gente. Na participação da irmã Sam, adolescente aqui da nossa Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Vai estar com a sua família louvando ao Senhor em instantes aqui conosco. Temos mais alguns irmãos chegando. Irmãos, você que chegar depois, que a gente que cumprimentou, sinta-se à vontade. Muito obrigado, estamos gratos ao Senhor, gratos pela sua vida, de estar aqui conosco, para que a palavra de Deus seja proclamada, para juntos cultuarmos ao Senhor, orarmos juntos. Nós estamos no mês de maio, o mês da família, esse mês onde nós falamos ainda mais, celebramos o fato de estar juntos, de estar em família, e também falamos ainda mais a respeito da família. Então eu quero desde já te convidar para participar dos cultos da Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Nós temos cultos nos domingos às 8h30 da manhã, nossa escola bíblica dominical, transmitida ao vivo, nesse período de pandemia. Os cultos são cultos online. Domingo também às 19h30, às 19h40, nós temos também o culto de proclamação da palavra, de louvor. Também é o culto online sendo transmitido a esse horário, às 19h40. E nas quartas-feiras, a partir das 19h30 também, todas as quartas-feiras nós temos culto. E sexta-feira tem sexta live, você já sabe, está acompanhando a gente aqui sempre. Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Mas agora eu quero te convidar, você, a sua família. Se você ainda não chamou a sua família, você está assistindo sozinho aí, tem mais gente com você na casa, chama para participar junto, para cultuar o Senhor junto com você, junto conosco. Estamos em locais diferentes, separados geograficamente, mas com um propósito de louvar a Deus, de aprender dele, glorificar ele através da nossa vida. Então nós estamos felizes em poder chegar até você. Então chama todo mundo e vamos fazer isso junto. Eu quero te convidar agora para, junto com a sua família aí, nós aqui orarmos, entregarmos a nossa vida na mão do Senhor, entregarmos esse momento, tudo que vai acontecer aqui nas mãos do Senhor, para que Deus fale aos nossos corações, para que seja um momento em que a gente cultue e a presença de Deus seja notável em nós, que Deus, através do seu Espírito Santo, gere em você e em mim a transformação necessária, que Deus fale aos nossos corações. Entregue também nesse momento a vida dos seus familiares nas mãos do Senhor, a vida daqueles queridos irmãos e amigos que estão passando por algum tipo de dificuldade, enfermidade, alguns que perderam seus entes queridos. Nós clamamos pela consolação e o conforto do Senhor nessas vidas. Então a irmã Raquel vai estar nos conduzindo em oração. Te convido também para orar junto. Danilo Santos, seja bem-vindo. Boa noite. Vamos orar. A irmã Raquel vai estar nos conduzindo em oração. Feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus. Vamos juntos falar com o Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, poderoso Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por este dia, por mais esta live, Senhor. Que pela tua misericórdia e graça, Senhor, a mensagem que seja transmitida fale aos corações, Pai.
Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Pedimos, Senhor, que tudo que seja feito aqui não seja por nós mesmos, mas seja através de Ti. Amém. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Pai, que estão precisando, Senhor, da Tua visitação. Cuide de cada um, Pai, seja por motivo do vírus, como também tantos outros, Pai. Seja com a mãe da Ruth, que está internada, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia da Tua serva e logo ela está em casa, Senhor, ser liberada, Senhor. Tem misericórdia dela. Te agradecemos por todas as coisas que tens feito, Senhor. Em meio às tempestades, temos visto que o Senhor está conosco. Muito obrigado por termos a segurança, Senhor. A fé, Pai, em Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Amados, vamos louvar ao Senhor. E agora nós vamos estar louvando, acompanhando a irmã Samela e a sua família. Vai estar louvando ao Senhor. Vamos estar colocando aqui essa participação especial. Louvemos ao Senhor. Oh,
adoração, essa hora de adorar ao Senhor. Deus abençoe, continue abençoando essa família amada, querida, família da irmã Sam, da irmã Ruth, irmão João Marcos, irmão Dudu, a Sarinha, irmã Júlia também. Deus abençoe a todos, essa família tão querida e amada. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Ei, louvou a Deus aí, cantou junto. Vamos continuar louvando a Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Ele é digno que você louve com toda a sua força, com todo o seu ser. Não só agora, mas em todo o tempo. Viva uma vida de adoração e de louvor a Deus, meu querido e amado amigo e irmão que está conosco cultuando ao Senhor nesta noite. Vamos cantar acompanhando a irmã Raquel, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confie no Senhor, amado, louve a Ele, mesmo em meio às dificuldades. Nele nós permanecemos e estamos seguros. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como volta em Jerusalém, estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, todos os joelhos erguam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Irmã Cristiane, irmã Lene, sejam bem-vindos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Irmão Paulo César, Deus abençoe, amado. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e erguam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, erguam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá.
Irmão Raí, muito bem-vindo, boa noite, glória a Deus pela sua vida, estar conosco aqui. Irmão Gelson Mesquita, meu tio, Deus abençoe, muito obrigado pela participação, Deus esteja abençoando. Irmã Eleilza, está sempre conosco, cultuando ao Senhor, irmã. um prazer tê-la aqui conosco. Amados, como é bom podermos louvar ao Senhor, como é bom podermos cultuar ao Senhor. Bom mesmo é quando estamos juntinhos, em comunhão, mas agora nós estamos juntos e em comunhão, só que de forma virtual. Nós temos algumas restrições, é necessário nesse tempo que nós as respeitemos. Então, nós estamos agora cultuando e usando a internet. A igreja do Senhor, ela segue triunfante, cultuando ao Senhor, glorificando a Deus. Por isso nós estamos aqui louvando, utilizando a internet, esse meio, e Deus nos dá para louvar ao Senhor. Irmã Maria Leia, Deus abençoe grandemente, minha irmã. Muito bom ter a irmã aqui conosco. Então que Deus seja louvado. Que maravilha podermos louvar ao Senhor e podermos estar aqui. E agora nós vamos meditar na palavra do Senhor, continuar o nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a igreja em Roma. Como nós já dissemos antes, talvez você tenha chegado agora, mas nós estamos dando continuidade a um estudo que nós iniciamos muito antes da pandemia. Nós iniciamos no ano passado, se não me engano, no início de 2019? Foi, por aí. Acho que no início de 2019 começamos a estudar a carta aos Romanos. Uma carta maravilhosa que tem muita coisa para a gente aprender, e certamente quando a gente terminar ela aqui, chegar no capítulo 16, se os irmãos quiserem voltar estudando ela, vai ter ainda muita coisa para aprender, para a honra e glória do Senhor. A palavra do Senhor é muito rica. Mas nós estamos caminhando juntos aqui, e na semana passada nós terminamos o capítulo 12, encerramos o capítulo 12, e hoje nós vamos, para a glória do Senhor, iniciar o capítulo 13. Irmã Lucineide, seja bem-vinda. Gabriel, querido, Deus abençoe, meu amado. Muito bom ter você aqui com a gente. E nós vamos iniciar hoje o capítulo 13. Como nós já vimos, a partir do capítulo 12, a carta do apóstolo Paulo, inspirado por Deus aos Romanos, ela está falando de prática, da vida prática do cristão. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para a igreja em Roma, para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. Irmã Zeli, Deus abençoe, tia Zeli. Então, nós precisamos entender esse contexto. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja em Roma, para aqueles que já aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas vamos ao texto, vamos ler o texto. Abra sua Bíblia aí, Romanos 13, carta aos Romanos, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7. Nós vamos ler juntos. Eu vou ler aqui, você lê aí na sua casa, acompanha na sua Bíblia. E aí depois a gente vai refletir, meditar, entender o contexto. Nós estamos falando hoje, o tema que nós colocamos para essa live é em sociedade, porque é exatamente disso que a palavra de Deus vai nos falar a partir do capítulo 13, da vida em sociedade, dos deveres cristãos para com a sociedade, como cidadão dessa terra. Mesmo tendo em si o Espírito Santo de Deus e já o reino de Deus, um reino que não é daqui, nós não somos mais cidadãos daqui, nós estamos esperando a nossa ida para a pátria celestial, que é a nossa terra, mas nós estamos aqui por enquanto. E aqui nós vivemos em sociedade. E essa vida em sociedade, a palavra de Deus nos dá instruções. A palavra de Deus é maravilhosa. Nos dá instruções para essa vida em sociedade. Então vamos ler juntos Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Fique conosco, vamos meditar na palavra do Senhor. Compartilhe para que outras pessoas estejam conosco, para que essa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus revelada, chega ao coração de pessoas amadas que você gosta. Então compartilhe para que seus amigos estejam conosco. Vamos ler Romanos capítulo 13, do verso 1 até o verso 7. Assim diz a palavra do Senhor. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Deus, instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade?
faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, se fizerdes o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela leitura da sua palavra nessa noite, essa palavra preciosa, a palavra de Deus revelada a nós. Feche seus olhos, vamos juntos orar. Senhor Deus, Pai de amor, misericórdia e justiça, nós louvamos ao Senhor, Pai, pela leitura da sua palavra. Louvamos ao Senhor, Pai, pela sua misericórdia de transmitir a sua palavra a nós, ó Pai, de inspirar homens, ó Pai, de fazer com que essa palavra chegasse até nós, preservar essa palavra, ó Pai, palavra viva, inerrante, eficaz, para a transformação da vida do homem, para nos guiar nesse mundo mau, para que possamos viver a tua vontade. Te pedimos, ó Pai, que pela sua misericórdia, use o teu servo, ó Pai. Use, ó Pai, que através do seu Espírito Santo o Senhor fale a cada coração nesta noite, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amados, em sociedade, é como nós vivemos. Nós vivemos em sociedade. E essa sociedade ela é organizada, bem ou mal, ela é organizada, ela possui uma organização, possui um governo. A forma como Deus escolheu para organizar a sociedade foi o governo. Nós vemos que a família, por exemplo, ela tem um governo. Tem-se a autoridade do pai, né, do homem, a autoridade da mãe, da mulher, o lugar dos filhos. Nós vemos também que a igreja ela possui um governo, ela possui dentro da igreja, sobretudo o governo de Deus, a autoridade de Deus, mas ela possui um governo para que tudo ande de forma organizada. Se você está numa igreja batista, por exemplo, como é o nosso caso, você tem o pastor, você tem os diáconos, você tem a diretoria, então você tem ali um governo, uma forma de governo. E, sobretudo, a igreja batista ela é governada de forma democrática, a igreja em assembleia, né, que decide, que toma as decisões. Então, Deus escolhe organizar a sociedade dessa forma, colocando sobre a sociedade, sobre as diferentes esferas da sociedade, governos e diferentes tipos de governos também. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando para a igreja em Roma a respeito de como deve ser a relação do cristão com essas autoridades. Essas autoridades que governam sobre a terra, que governam na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Amados, o que eu quero deixar bem claro para você aqui é que nós estamos falando aqui da palavra de Deus. Nós não estamos aqui em momento algum e nem vamos de forma alguma falar sobre política. Nós vamos falar sobre o que Deus fala sobre o respeito às autoridades, tá? Então, o que nós vamos falar aqui é aquilo que a palavra do Senhor diz, buscando sempre ser o mais fiel possível, falando somente aquilo que a palavra de Deus diz e aquilo que nós podemos entender dentro do que a palavra diz. Então, nosso desejo nessa noite é que você, ao ouvir o que está sendo dito, você entenda, o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração que a palavra é para todos, é para cada um de nós, a começar por quem está falando, é para mim, é para minha esposa, para nós aqui, é para vocês, e é para cada um de nós ouvirmos e entender nesse respeito, nessa vida de sociedade, no respeito às autoridades, o que eu tenho feito de forma correta. Não, a Bíblia diz que é assim, isso eu tenho acertado, eu tenho feito assim. Mas isso aqui, a Bíblia diz que eu não devo fazer e eu tenho feito, então eu preciso corrigir. Amados, a palavra ela vem de encontro ao nosso coração, ela vem de encontro à nossa vida e é necessário que nós estejamos com o nosso coração aberto. Então a nossa oração é para que você esteja com o seu coração aberto e ao receber essa palavra, não pense no seu irmão, não pense no fulano, no ciclano, mas pense em você. Faça a meditação, a reflexão do que essa palavra significa para você. Se ela está falando de coisas que você já tem feito e tem acertado, glória a Deus por isso. Mas se é necessário acertar e transformar algo, busque no Senhor esse direcionamento. Então, esteja com o seu coração contrito, receba em espírito de adoração essa palavra, receba como alguém que está
pronto para receber a orientação e a instrução do Senhor, porque é a palavra do Senhor que nós vamos estar transmitindo aqui para você, tá? Então, a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz. Ela falou naquele tempo para a igreja em Roma e fala para nós hoje. Mas nós queremos buscar entender o que está dizendo naquele contexto. Então nós vamos primeiro estar contextualizando o que o apóstolo Paulo está falando, para quem que ele está falando. É necessário nós entendermos isso. Então, primeiro, é necessário nós entendermos e relembrarmos algo que nós já estamos falando aqui. A partir do capítulo 12, a carta aos Romanos é sobre prática. É sobre vida prática. O cristianismo não é sobre uma teoria, uma filosofia legal que você acha maneiro e fica repetindo por aí. Não, é sobre você entender, conhecer a Deus através da palavra e viver. É prática, é buscar viver na prática o cristianismo, com os nossos erros, com as nossas falhas, caindo, se arrependendo, pedindo perdão a Deus, mas é buscar viver. Não é uma coisa que, não, eu conheço. A palavra de Deus é aquela filosofia legal lá que Jesus pregou. Não é nada disso. A palavra de Deus é regra de fé e prática para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então é prática, é fé, mas é prática também. Eu acredito e porque eu acredito eu coloco em prática, eu busco fazer. Não significa que você vai acertar o tempo todo, mas você tem ao seu lado o Espírito Santo para te ajudar nisso. Mas então, é sobre prática de vida. E essa prática de vida é para quem? Vamos lembrar o que diz lá o versículo 1 e o versículo 2 de Romanos 12. Para aqueles que entenderam o que são as misericórdias do Senhor sobre a sua vida, que entenderam que são salvos somente pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, entendendo isso, agora eu faço o quê? Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo diante de Deus. Ou seja, para aqueles que entenderam a misericórdia de Deus e se entregam para essa vida. É uma entrega completa, não é uma entrega parcial, mas é uma entrega integral. Uma entrega integral. Então você se entrega de forma integral para Deus. Então todas as áreas da sua vida, e é isso que o apóstolo Paulo está trabalhando a partir do capítulo 12. Todas as áreas. Primeiro ele trabalhou, você se entrega de forma total para Deus. Esse é o seu culto racional, ou seja, o culto é algo que você vive diariamente. Depois ele fala do amor entre os irmãos na igreja. Depois ele vai falar do amor, como eu devo amar. Eu, que sou cristão, devo amar aquele que também não é cristão. Como é o meu proceder para aquele que ainda está no mundo, que não conhece a Cristo como seu único suficiente Salvador. Ele diz que eu não devo pagar o mal com o mal, mas antes eu devo vencer o mal com o bem. Ou seja, se me fazem mal, eu faço bem. Porque o que está em mim é Jesus Cristo, é o Espírito de Deus. Então, assim como ele fez por mim o bem sem eu merecer o bem, eu faço o bem por aqueles que humanamente talvez eu entenderia que não merecem. Então, continuando esse ensino, o apóstolo Paulo agora fala das autoridades. E quando ele fala dessas autoridades, se você pegar o capítulo 12 e ler do verso 17 ao 21, você vai ver que é o apóstolo Paulo falando a respeito da vida e do amor do cristão para com aqueles que não são cristãos e às vezes aqueles que até perseguem os cristãos. E é um pouco do que acontecia com esse governo, com as autoridades daquele tempo. O apóstolo Paulo está falando para uma galera aqui, para a igreja em Roma, que as autoridades daquele tempo, o que acontece? Elas estavam ali, Roma era o governo do mundo da época, né? Governava sobre todo o mundo ali praticamente conhecido. Eles dominaram tudo. Então, e Roma era a sede desse governo. E a igreja em Roma tinha o quê? Cristãos que eram, por exemplo, romanos, gentios, né, que se converteram ao cristianismo, também tinha judeus. E os judeus era um dos povos que estava subjugado, que estava sob o domínio de Roma. Então o apóstolo Paulo está falando para essa galera que está ali subjugada, que está sob o domínio de Roma, olha só, respeita as autoridades. Então é interessante, é preciso a gente entender que os judeus, eles tinham sim um problema com as autoridades, com aquelas autoridades romanas, porque eles não gostavam deles, claro que não, eles estavam ali, digamos assim, não era uma escravidão como nós conhecemos hoje, mas eles estavam subjugados, estavam debaixo do domínio de alguém que não era do país deles, não era da nação deles, uma outra nação estava dominando o povo de Israel, o povo judeu. Então havia uma dificuldade sim em reconhecer essa autoridade. Aí o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos sobre isso.
dá instruções sobre as autoridades e fala para eles, olha só, vocês precisam respeitar a autoridade. E aí ele vai dar alguns motivos. Então, o governo da época era esse governo. Um governo que, inclusive, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aí por cerca de 60 depois de Cristo, coisa de 10, 15 anos depois, esse governo vai decretar uma perseguição oficial aos cristãos. Então, só para vocês entenderem, para nós entendermos, porque às vezes a gente acha, poxa, esse mandamento é difícil para nós, né? Essa instrução da palavra de Deus é difícil para nós. E às vezes faz entender que seria mais fácil para aqueles cristãos daquele tempo. Não, na verdade era muito pior para eles. Nós estamos hoje no nosso país governados por aqueles governantes que nós, o povo, né, democraticamente escolheu. É uma situação diferente. E assim, em comparação, talvez uma situação muito melhor do que os dos judeus que estavam ali subjugados, sendo comandados, digamos assim, né, dirigidos por um imperador que não era da sua nação. Eles estavam ali porque estavam dominados por aquela outra nação. Então, o apóstolo Paulo instrui esse povo, né? Vocês são povo de Deus, vocês são filhos de Deus, vocês são servos de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele agora precisa ser um modelo de vida para vocês. E como modelo de vida para vocês, Jesus Cristo, ele respeitou a autoridade. Ele disse, dá a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, entre outras demonstrações de autoridade, de respeito a essas autoridades. Então, vocês devem respeitar as autoridades. Então, Paulo instrui os cristãos a respeitarem e a obedecerem às autoridades em um contexto em que essas autoridades, inclusive, não eram cristãs, obviamente, eram idólatras. Eram autoridades e um governo que era idólatra, era cruel, era injusto, era corrupto. Nós temos no Novo Testamento muitos relatos da corrupção romana, inclusive, né, dos cobradores de impostos e tudo mais. Então, eles eram imorais e abusavam do poder algumas vezes. O próprio apóstolo Paulo, em certa ocasião, ele foi espancado, foi chicoteado, e eles não podiam fazer isso antes de um julgamento. O apóstolo Paulo depois fala, sou cidadão romano, vocês não poderiam ter feito isso. Então, era um governo, autoridades que realmente abusavam ali do poder. Então, aqui a palavra de Deus está expandindo e aplicando aquilo que foi dito antes, de não pagar o mal com o mal. Se vocês estão sofrendo por um mau governo da autoridade, se por algum motivo, não paguem o mal com o mal, mas vençam o mal com o bem. E o texto vai nos dar aqui algumas perspectivas a respeito dessa convivência do cristão na sociedade para com as autoridades. Né? Nós, jovens, adolescentes, às vezes a gente tem muito aquilo da rebeldia, né? Da rebeldia, de querer ser contra sistema e tal. Amados, observe o que a palavra diz, tá? Não é o que o pastor Elson diz, não é o que a igreja diz. Observe o que a palavra de Deus nos diz e que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração. A palavra de Deus vai nos instruir aqui a respeito, nesse texto o apóstolo Paulo vai nos dar motivos. Por quê? Né? Deus, ele fala, mas normalmente ele dá os motivos. Até lá nos mandamentos ele dá os motivos. Então, por que nós devemos nos submeter às autoridades? Por que os cristãos em Roma, o apóstolo Paulo vai dizer, por que vocês têm que se submeter às autoridades? Nós vamos ver isso do versículo 1 ao versículo 2. E como viver sem medo dessas autoridades às quais nós estamos submetidos, né? Às quais nós respeitamos. Como viver sem medo deles? Eu respeito eles, mas eu preciso ter medo deles? Versículo 3 até o versículo 5. E o terceiro questionamento, o terceiro ponto, nós vamos meditar, nós devemos pagar impostos e tributos. Por mais que isso seja meio difícil, né? Às vezes aí os impostos são muito altos, os tributos são altos, mas naquele tempo também O apóstolo Paulo, Deus, através do apóstolo Paulo, está instruindo aquele povo a pagar, a cumprir com as suas obrigações. Então, amado, a vida do cristão na sociedade, como testemunho, sendo um bom cidadão, é importante na palavra do Senhor. Porque nós devemos nos submeter à autoridade, não precisamos viver com medo das autoridades e devemos pagar os nossos tributos e impostos. Então, nesse texto, nós vamos ver essas 3 coisas principalmente. A primeira coisa é por que eu e você, porque os cristãos em Roma, primeiro,
deviam se submeter às autoridades. O apóstolo Paulo está escrevendo para eles: se submetam às autoridades. O versículo 1 vai nos falar a respeito disso. E é interessante o versículo 1, porque eu até disse aqui, comentei, né, que é para todos, é para cada um de nós. E inicia assim, pelo menos na minha tradução: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Todo homem, cada um, ou seja, o apóstolo Paulo está frisando que é para cada uma pessoa entender isso. Não é para a irmã Raquel entender, né, que ela deve estar sujeita à autoridade. Está vacilando de repente. Não, é para todo mundo, é para mim que estou ouvindo, é para todo mundo. Todo homem seja sujeito à autoridade superior, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, é porque nós devemos nos submeter à autoridade. O apóstolo Paulo, logo no versículo 1, já vai dizer que toda autoridade procede de Deus. E às vezes é difícil para mim e para você entender isso. É difícil entender como certos governos chegam ao poder. Como certas coisas acontecem. Amados, a primeira coisa que eu quero te dizer: se você tem fé em Deus, creia que os planos de Deus, eles são perfeitos, são maiores, são melhores que os nossos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós já vimos aqui, tudo coopera para qual bem? Para que sejamos mais parecidos com Cristo. Aqui mesmo na igreja em Roma, nós vamos ver que tudo que eles sofreram, toda a perseguição à igreja no primeiro século, serviu a um propósito. E com certeza a igreja, no momento que estava passando por aquelas dificuldades, não conseguia entender qual propósito seria. No momento que nós estamos passando pela dificuldade, no momento em que se levanta um governo que é cruel, claro que a gente não vai entender de pronto o que Deus quer fazer, por que isso está acontecendo. Talvez a gente entenda depois, ou talvez a gente não entenda. Porque a gente vive por fé, a gente vive pela fé em Deus e nós cremos. Nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que Deus, ele é fiel, ele é justo, ele é santo, ele é reto, ele não comete injustiça. Então, por mais que aos olhos humanos, às vezes algumas coisas, até mesmo você pode estar, de repente, aí, magoado com a igreja, magoado com alguém, achando que o próprio Deus é injusto, querido, tenha certeza, Deus é justo, Deus é reto, ele é santo, ele é bom. Então, a palavra de Deus nos diz que toda a autoridade, ela procede de Deus. E o primeiro motivo para nos submetermos à autoridade é justamente isso. É que Deus é Ele que levanta reis, é Ele que tira reis. Lá em Daniel 2, 21, se você quiser ir folhear a sua Bíblia, volta lá no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 2, versículo 21, a palavra vai nos dizer exatamente isso. Que é Deus quem coloca reis, né? Era o governo da época, monarquia. É Deus quem coloca reis no governo, é Deus quem tira os reis. Ele é Deus, ele é soberano sobre tudo e todos, e ele guia a história para que se cumpra o plano dele, o bom, perfeito e agradável plano dele. Então, nós devemos nos submeter às autoridades como? Seguindo as leis. As leis que são colocadas, as leis que nós temos, acatando as determinações das autoridades. Nós devemos pagar os impostos e tributos, como o texto diz, e nós devemos também tratar as nossas autoridades com respeito. Não se trata de pensar na pessoa em si, personalizar, mas é a posição que ela ocupa, é uma posição que Deus a colocou. Uma posição de autoridade para governar uma cidade, para governar um estado, governar um país, seja qual for o tipo de governo. Então é preciso respeito às autoridades, é preciso acatar as leis dessas autoridades, é preciso acatar as determinações dessas autoridades. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Nós precisamos cumprir com as nossas obrigações enquanto cidadãos, pagar os nossos impostos, pagar os tributos necessários. E quando nós fazemos isso, nós estamos testemunhando. Nós estamos cumprindo com aquilo que a lei diz. Então nós estamos fazendo ali aquilo que é justo. E a palavra de Deus nos instrui a fazer isso. Respeitar a posição que estes homens e mulheres, as autoridades ocupam, porque essa autoridade foi estabelecida por Deus. É o que a palavra de Deus está nos dizendo através do apóstolo Paulo aqui. E por mais que em muitas ocasiões, é o que nós mais temos visto, os governos estão longe de serem justos, estão longe de serem perfeitos, jamais serão perfeitos. Nenhum governo aqui será perfeito, amado. Nenhum governo aqui será perfeito, porque nós estamos caídos no pecado. O mundo está caído no pecado, corrompido pelo pecado. Não haverá aqui
governo perfeito. E às vezes a gente não entende o porquê daquele governo estar no poder, mas faz necessário confiar e obedecer à palavra de Deus quando diz respeito a nós respeitarmos essas autoridades. Confiar que Deus é autoridade sobre todas as autoridades, e nenhuma autoridade se estabelece sem a permissão ou vontade dele. Então, quando nós obedecemos essa palavra de nos submetermos às autoridades, nós estamos nos submetendo primeiro à autoridade de Deus, porque foi Ele quem nos mandou submeter. Então, nós estamos cumprindo o nosso papel como cidadãos. Estamos sendo um bom exemplo para a sociedade quando nós cumprimos aquilo que é devido, aquelas leis boas e justas. Então, nós precisamos fazer isso. E a autoridade maior que estabelece governos é a autoridade de Deus. Então, quando nós obedecemos o que a palavra de Deus diz, quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, quando nós cumprimos o que as autoridades terrenas dizem, obedecendo ao que Deus diz, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Tudo que nós devemos fazer, a Bíblia vai nos dizer, deve ser para a glória de Deus. Então, a nossa forma de agir com as autoridades deve ser uma forma de agir que glorifique a Deus. Então, nós também podemos ver que no final do versículo 1, vai dizer que as autoridades que existem foram por ele instituídas. Toda autoridade procede de Deus e as que existem, aí ele traz mais para perto dos cristãos em Roma. Eles tinham aquela dificuldade com a autoridade, então ele diz, olha só, as autoridades que estão sobre vocês, essa autoridade romana, foi instituída por Deus. Imagine para a cabeça do cristão em Roma, que difícil entender isso, naquele momento. Entender como pode ser. Nós estamos no meio de pessoas, quando o apóstolo Paulo escreve, ainda não havia perseguição decretada e declarada, mas os cidadãos, as pessoas, até mesmo alguns da guarda pretoriana ali, da guarda de Roma, já exerciam algum tipo de perseguição com os cristãos, insultos, alguns eram sim violentados, desrespeitados, abuso de poder, mas o apóstolo Paulo diz, respeitem as autoridades, elas foram instituídas por Deus, ou seja, as autoridades que estavam governando sobre aqueles irmãos em Roma foram colocados ali não por qualquer um, mas foram colocados por Deus. Nenhuma autoridade se estabelece sem que Deus as estabeleça, é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, certamente, isso não era algo fácil de entender. Imagina a cabeça do cristão em Roma. E aí depois, 10, 15 anos depois, eles são obrigados a sair dali, porque eles começam a ser perseguidos mesmo, para ser mortos. Começa uma perseguição oficial por parte do governo, do império ali naquele tempo. E eles certamente não sabiam qual seria o resultado disso. Mas nós sabemos hoje um dos resultados. Podemos dizer até que o fato de estarmos aqui cultuando a Deus é também um dos resultados da perseguição que aqueles irmãos enfrentaram. Porque ao serem perseguidos, eles tiveram que sair de Jerusalém. Quem estava em Roma teve que sair, tiveram que sair pelas estradas ali que a própria Roma tinha construído. E houve a diáspora, a dispersão, cada um foi para um canto. E por onde esses irmãos iam, eles reclamavam do que estava acontecendo. Não, eles não reclamavam do que estava acontecendo, mas eles confiavam no governo de Deus, na autoridade absoluta sobre eles, e quando eles iam, eles pregavam a palavra com a vida deles. E essa palavra se espalhou e chegou até nós hoje. Se espalhou por todo o mundo conhecido naquele tempo. Em todos os cantos a palavra foi espalhada, foi pregada. Fora o trabalho dos apóstolos, né, grandes missionários, o apóstolo Paulo, um grande missionário, a igreja, as pessoas que haviam ouvido o evangelho e estavam ali sendo perseguidas, tiveram que sair de onde estavam. Ao sair, eles testemunhavam de Deus, de Jesus Cristo. Eles testemunhavam a ponto de serem chamados de cristãos, pequenos cristos. Então, a perseguição serviu também a esse propósito. Então, os cristãos em Roma, os cristãos em Jerusalém, naquele tempo, ali cerca de 10 anos depois, em 70, quando começa a perseguição decretada e declarada pelo Império Romano, talvez eles não tenham entendido. Não sabemos nem se em vida algum deles veio a realmente entender o porquê de tudo aquilo que está acontecendo. Eles foram instruídos pelo apóstolo Pedro depois a respeito disso, do sofrimento. Mas percebe como havia um plano maior? Então, eu e você, nós não conseguimos enxergar o plano completo e total. Tudo que Deus está fazendo no mundo nesse momento.
E aí é impossível a gente não falar de Covid-19, por exemplo. Algo que está atingindo o mundo inteiro. Eu e você agora, nós não entendemos exatamente. A gente até supõe, interpreta o que está acontecendo de alguma forma, mas o que a gente sabe, o que eu tenho certeza, e o meu desejo do meu coração e a minha oração para que você também tenha certeza é que Deus é soberano sobre isso tudo, querido. É que nada foge do governo, da autoridade de Deus. Nenhum governo foge da autoridade dele. Todos que receberam a autoridade dele serão julgados por ele, com o que fizeram com a autoridade que receberam dele, inclusive. Então, amados, nós devemos nos submeter às autoridades, sabendo que sobre nós está a maior de todas as autoridades, e sobre as autoridades terrenas está a autoridade de Deus. Nós devemos nos submeter, mesmo que não entendamos o conjunto da obra total, mas precisamos confiar que há um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Não se submeter às autoridades é resistir a Deus. É o que a palavra nos diz aqui no versículo 2. Vamos ler. Leia aí na sua casa, na sua Bíblia. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aquele que se opõe, aquele que é um desordeiro, digamos assim, aquele que não cumpre as leis, aquele que não respeita a autoridade, aquele que difama, aquele que xinga a autoridade, aquele que discorda de forma injusta e desleal ou de forma desrespeitosa, como cristão, não devemos fazer isso. Não devemos fazer isso. Essa resistência não é algo que é recomendado ao cristão pela palavra de Deus. Aqueles que não se submetem, ou seja, Deus instituiu a autoridade. Ele instituiu as autoridades que estão sobre nós. Quando nós não nos submetemos no sentido de respeitar, de acatar as leis, as determinações, quando nós resistimos a isso, quando nós somos desrespeitosos, amados, o que está sendo dito aqui é que não significa que você não pode discordar. Nós vamos, só para já acalmar seu coração, nós vamos falar sobre isso depois. Não é que você não possa discordar, você não pode desrespeitar. A palavra de Deus está nos instruindo a não sermos desrespeitosos com as autoridades, mas tratarmos com respeito, não pela pessoa em si, mas pela posição que Deus colocou. Sendo que nós devemos respeitar todas as pessoas. Mas nesse sentido de autoridade, nós devemos respeitar a autoridade dada a elas por Deus. Então nós podemos ver que nós devemos nos submeter porque é Deus quem estabelece as autoridades. Ele que as institui. E não obedecer, não nos submetermos às autoridades, é nos colocarmos em resistência, não só à autoridade, mas à autoridade que delegou autoridade para essa autoridade. Deu para entender? Ou seja, quando nós desrespeitamos ou não nos submetemos às autoridades terrenas, estamos não nos submetendo à autoridade de Deus, estamos resistindo também à autoridade de Deus que diz para nós nos submetermos às autoridades, aos governantes, aos governos, enfim. Então significa que nós devemos respeitar, nós não podemos, não devemos difamar, não devemos xingar, enfim. A gente vê na rede social, infelizmente, muitos cristãos perdendo a linha, digamos assim, perdendo a noção do que é a consciência cristã e partindo para alguns diálogos, algumas postagens que não condizem com aquilo que a palavra de Deus nos ordena a fazer, no sentido de respeitar, submeter às autoridades. O cristão ele não deve ser alguém que difama, que desrespeita, que zomba, mas ele deve ser alguém que ora pela vida do governante, que ora e pede a Deus bons governantes, e alguém que se submete à autoridade dos governantes. Nós devemos cumprir, eu e você, cristãos, filhos de Deus, cumprir as nossas obrigações perante as autoridades. Amados, lembrando que o apóstolo Paulo está falando aqui para judeus, para gentios, para pessoas que tinham ali alguma dificuldade em obedecer aquelas autoridades estabelecidas em Roma, o Império Romano. E agora eu quero te perguntar, eu e você devemos obedecer todo tipo de ordem, todo tipo de lei das autoridades? Devemos obedecer sem pensamento crítico? Sem analisarmos? Não. Não é isso que a palavra diz. O apóstolo Paulo aqui está falando nesse contexto, mas quando nós
observamos a Bíblia e o contexto bíblico num todo, nós observamos que nós devemos obedecer todas as leis que não estejam em conflito com a lei de Deus, com a autoridade de Deus. Para a gente começar a entender isso, eu quero que você abra sua Bíblia em Atos 5:29. Atos 5:29. Abra sua Bíblia. Leia do versículo 28 ao 29. Eu vou falar aqui e você vai ler aí, tá? Para a gente poder andar um pouco mais rápido. Aqui em Atos 5:28 e 29, o apóstolo Pedro e os apóstolos estavam pregando a palavra de Deus e o Sinédrio manda eles pararem de pregar a respeito de Jesus Cristo. Eles são açoitados, eles sofrem, são chicoteados, batem neles. E aí depois o Sinédrio, eram ali os principais dos fariseus, dos mestres e tal, eles vêm para eles e falam, para Pedro e para os demais apóstolos, nós não falamos para vocês que não pode mais pregar a respeito de Jesus Cristo? E aí eles respondem no versículo 29, é mais importante obedecermos a Deus do que aos homens. Sabe quando você não vai se submeter às autoridades? Quando a determinação ou quando a lei for algo contrário. Quando houver esse conflito, quando não for aquilo que a lei de Deus nos diz, a lei moral de Deus nos diz, nós somente estaremos, digamos assim, desobrigados de nos submetermos às autoridades quando essas autoridades não estiverem submetidas à autoridade de Deus. Quando elas usarem a autoridade que foi dada por Deus para fazerem algo que entre em conflito com a lei de Deus e com a autoridade de Deus. Somente nesse caso nós estamos desobrigados a fazer isso. Nós podemos ver alguns exemplos na Bíblia de situações em que governantes deram ordens, determinações, fizeram leis e decretos que iam contra a lei de Deus e os servos de Deus agiram da seguinte forma. Nós vemos aqui, quando você abre sua Bíblia lá no Antigo Testamento, vai ver a história de Moisés, por exemplo. A história lá do nascimento de Moisés. O faraó tinha falado que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos pelas parteiras. Sabe o que elas fazem? Desobedecem o faraó. Elas não matam. Sabe por quê? Porque elas estariam indo contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus, contra a lei moral de Deus fazendo isso. Então elas não fazem. Porque a lei e a determinação de faraó está indo contra o que é a vontade de Deus. Então elas não fazem, e aí então que Moisés ele sobrevive e depois ele acaba indo para o próprio palácio do faraó. Então, amados, nós vemos isso e tem muitos outros exemplos na Bíblia. Daniel fez um decreto de que não podia orar a nenhum Deus, queriam que ele orasse para um homem comum, um homem como ele. E ele permaneceu orando, permaneceu fazendo a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus nos instrui que nós devemos nos submeter às autoridades, devemos cumprir as leis, devemos cumprir as determinações, mas não devemos fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Nós estamos desobrigados de nos submeter às ordens, aquelas ordens que vão contra a vontade de Deus, vão expressamente contra aquilo que Deus deseja para nós, a lei moral de Deus, a lei de Deus. Assim também, quando o cristão ele é injustiçado, ele pode usar os meios legais para buscar a justiça, ele se sente... o caso do apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi chicoteado e depois de ser chicoteado, queriam simplesmente, depois que viram que tinham feito errado, queriam simplesmente liberar ele. E ele fala o seguinte, não, eu sou cidadão romano. E na lei romana, ninguém poderia ser chicoteado, poderia sofrer uma punição antes de passar por um processo. Então ele fala, não, eu sou cidadão romano, o que vocês fizeram está errado, então eu quero que vocês venham aqui, vocês vão me soltar, vocês vão me pedir desculpas pelo que vocês fizeram, porque foi errado. Ele exigiu os direitos dele, que legalmente eram instituídos naquele tempo. Ele não foi insubmisso às autoridades, pelo contrário, ele fez cumprir o que era determinado pelas autoridades. Então, que esteja bem entendido isso. Nós devemos ser submissos às autoridades, devemos cumprir os nossos deveres aqui como submissão a Deus e honra e glória a Deus. Quando nós fazemos isso, somos bons cidadãos, somos exemplos aqui de cidadania para a honra e glória do Senhor. Então nós
devemos respeitar as autoridades e nós não precisamos ter medo delas. A palavra de Deus vai nos dizer, nos versículos 3 a 5, que não há por que você ter medo das autoridades. Observe aí na sua Bíblia. Versículo 3 ao versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Porque os magistrados não são para temor, ou seja, não são para medo, não são para te amedrontar. Quando se faz o bem. Quando se faz o bem, não há por que temer. E sim, quando se faz o mal. Se você faz o mal, a autoridade está estabelecida para isso. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Versículo 4 vai dizer, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Ou seja, a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Ministro, aqui vem da palavra grega diáconos, que é servo. É até a palavra que nós usamos para os diáconos da igreja. A Bíblia usa também. Então, as autoridades são o quê? São servo de Deus para o teu bem, para você que faz o bem. Isaías, lá no Antigo Testamento, vai chamar Ciro, um rei ímpio, de servo de Deus, de ungido de Deus. Porque ele foi colocado por Deus. A autoridade que ele tinha era a autoridade dada por Deus. Jesus, quando está diante de Pilatos, ele fala para Pilatos, olha só, a autoridade que você só tem porque Deus te deu. Pilatos vai falar, né, se defenda, ou enfim. Jesus fala para ele, não, olha só, você tem autoridade, mas a autoridade que você tem é porque Deus te deu. Então Jesus está ali reconhecendo que é Deus que dá a autoridade aos governantes. Então aqui nós vemos dizendo que essas autoridades foram colocadas por Deus como ministros de Deus, ou seja, servos de Deus para fazer com que a ordem seja estabelecida. Versículo 4 continua dizendo, entretanto, se fizeres o mal, teme, ou seja, tenha medo se você fizer o mal, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus ministro de Deus vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Não se submeta às autoridades somente por ter medo de receber a punição, mas porque é o correto a se fazer, é o que Deus nos ordena a fazer. Faça isso também por dever de consciência, seja consciente desse seu dever. E depois ele vai falar, no final aqui, os últimos 2 versículos, a respeito de como nós devemos pagar os nossos tributos, cumprir aquilo que é a nossa obrigação. Ele diz, versículo 6, por esse motivo também pagais tributos. Por quê? Porque os governantes, as autoridades são ministros de Deus, são servos de Deus, e atendendo constantemente a esse serviço, ou seja, eles vivem e fazem esse serviço, eles trabalham nisso, então eles precisam também, de certa forma, do sustento, e é através dos tributos e dos impostos. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então, nós devemos honrar, devemos respeitar as autoridades, devemos pagar impostos. A única ocasião em que nós nos vemos desobrigados de submeter, no sentido de submeter a leis e a decretos, é quando essas leis e decretos são contra a lei de Deus, contra a vontade do próprio Deus. Você não está desobrigado a pagar tributo, por exemplo, porque você acha que o governo é corrupto. A palavra de Deus não nos diz isso, nós devemos pagar. Devemos pagar o tributo, devemos pagar os impostos. O governo romano era um governo que há evidências de corrupção. No Novo Testamento nós temos registro disso e Deus estaria através do apóstolo Paulo dizendo que eles deviam pagar. Amados, algumas aplicações, nós até falamos a respeito de algumas aqui, mas algumas aplicações para mim e para a sua vida, para minha e para a sua vida a respeito desse estudo de Romanos 13, de 1 a 7, a respeito da submissão às autoridades. O primeiro motivo que nós devemos respeitar e submeter às autoridades é porque Deus nos disse para fazer isso. Nós estamos, antes de qualquer outra, debaixo da autoridade de Deus. E todas as autoridades estão debaixo da autoridade dele. Creia, tenha certeza, amado, nenhum governo aqui será justo 100%. Nenhum governo aqui será bom 100%. Não. Esse mundo está caído em pecado. É um mundo que está cada dia mais degenerado. Mas nós temos a autoridade de Deus. Nós temos a promessa de que sim, chegará o dia em que será estabelecido um governo totalmente justo. Um governo bom. Plenamente bom e plenamente justo, que na segunda vinda de Jesus Cristo nós temos essa confiança, essa segurança. Por isso nós podemos confiar na autoridade de Deus e fazer o que Ele nos diz, nos submetemos às autoridades aqui. Amados, a autoridade aqui não pode nos fazer
nenhum mal que nos tire da segurança de viver sempre debaixo do governo bom e justo de Jesus Cristo. Nós temos essa plena certeza. Se estourar uma perseguição, como estourou no tempo dos romanos lá, no tempo de Jesus, do apóstolo Paulo, cerca de 70 anos depois de Cristo, e nós fomos perseguidos, talvez eu ou você fomos mortos por amor a Cristo, nós estaremos debaixo do governo bom e justo dele eternamente, quando nos encontrarmos com ele na glória. Então, a autoridade suprema a quem nós obedecemos é a autoridade de Deus. Se ele diz que nós obedecemos às autoridades aqui, vamos ser esses exemplos de bons cidadãos, de pessoas que amam não somente aqueles que merecem, pessoas que não pagam o mal com o mal, mas que pagam e vencem o mal com o bem, fazendo a vontade de Deus, demonstrando amor e amando até mesmo aquele que nos persegue, que é o que a palavra de Deus nos diz para fazer. Devemos respeitar e honrar as autoridades estabelecidas por Deus, obedecer às suas determinações, desde que elas não estejam contra a vontade e a lei de Deus. Nós devemos obedecer às suas determinações. Nós devemos testemunhar ao mundo através da nossa atitude enquanto cidadão aqui. Sermos cidadãos que vivem de forma reta, de forma justa, para a honra e glória do Senhor. Nós devemos orar, amados, eu e você, para que Deus nos dê bons governantes. Nós devemos orar para que o nosso país, nossa cidade, nosso estado seja governado por pessoas que façam um bom governo, sabendo que não será um governo perfeito. Nós devemos também ter a certeza de que o governo plenamente justo só virá com a segunda vinda de Cristo. E esse tempo até lá é um tempo que nós devemos suportar, perseverar, suportar o sofrimento, perseverar em oração, continuar firmes apesar das dificuldades, suportar o sofrimento com paciência, como diz a palavra do Senhor. Nós devemos orar sem cessar, sermos perseverantes nessa oração. Enquanto o reino não vem, o reino de Deus não vem, eu e você, que temos a Jesus Cristo como nosso Senhor, precisamos ser manifestação do reino aqui. Entende? Nós estamos sob o governo terreno de governos e autoridades que não são justas e boas, mas nós temos em nós o governo justo e bom. O governo de Jesus Cristo. Nós precisamos externar isso para o mundo. Igreja, eu e você, igreja, nós precisamos externar para o mundo o governo bom e justo que existe em nós. O governo de Jesus Cristo. E a submissão às autoridades é uma das formas como nós fazemos isso. Amar os nossos irmãos, amar aqueles que, até mesmo aqueles que não nos amam, nos submeter às autoridades, para honrar a Deus com a nossa vida, praticar a justiça, vencer o mal com o bem, não pagar o mal com o mal. Lembra do estudo da semana passada? Colocar sobre a cabeça daqueles que nos perseguem brasas vivas, dando a ele o bem, o amor, pagando o ódio deles com o amor, pagando aqueles que nos perseguem, quando eles tiverem alguma necessidade, podermos supri-la, suprir, dar de comer, dar de beber, ajudar no que nós pudermos ajudar, viver o Evangelho, amados, testemunhar de Jesus Cristo e viver o Evangelho de Jesus Cristo, vivendo aqui conforme a vontade dele. E dentro desse estudo que nós vimos hoje, nos submetendo às autoridades, sabendo que estamos, antes de mais nada, debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus, só Ele, é capaz disso. Nos capacite a cada dia a vivermos isso e a testemunharmos do amor de Deus, testemunharmos do governo bom e justo que existe em nós e externar esse governo ao mundo, para que o mundo veja a glória de Deus em nós. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês que estão conosco até agora aqui. E que essa palavra, assim como no nosso coração ensina e traz edificação, traga edificação para o coração de vocês. Que o Espírito Santo fale a cada um de vocês, amados irmãos e amigos. Nós queremos agradecer pela presença, glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão conosco. Nós vamos estar orando depois para encerrarmos, mas quero tentar agradecer aqui a alguns irmãos que não estavam no comecinho, mas que eu estou vendo aqui agora. Irmã Eliane Guimarães, Deus abençoe. Mãe Geusa, mamãe, muito obrigado, Deus abençoe. Quem mais? Tô pra cima.
Deixa eu ver aqui. Irmã Leni, Deus esteja abençoando grandemente. Irmão Felipe Ferraz, meu grande irmão, meu amigo, Deus abençoe grandemente, muito obrigado. Pastor Rosivaldo Seixas, Deus abençoe, pastor. Emilson, Deus abençoe. Tia Lucimar, Deus esteja abençoando grandemente, muito obrigado, Deus abençoe. Irmã Cristiane Isa, Deus abençoe, minha irmã, estamos com saudades. Irmã Abigail, Deus abençoe também nossa irmã. E temos certamente outros aqui que eu não vou conseguir ver o nome de todo mundo que entrou e esteve conosco, mas que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Nós vamos estar orando e depois nós vamos estar encerrando com mais um louvor com a família da irmã Sam, da irmã Ruth, essa família amada. Nós vamos estar mais uma vez louvando ao Senhor. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo precioso que nós tivemos juntos. Esperamos que o Espírito Santo tenha falado aos seus corações, assim como falou ao nosso. Pai de amor, muito obrigado, Pai, pela sua misericórdia sobre nós. Obrigado por nos ensinar, ó Pai, sobre todas as áreas da nossa vida. Sim. Pai, pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos auxilie, ó Pai, através do seu Espírito Santo, a cumprirmos, ó Pai, a tua palavra. Somos falhos, ó Pai, somos pecadores, nossos corações são enganosos, ó Pai, tentam armar ciladas para nós a todo tempo. Mas nós te pedimos, ó Pai, que o seu Espírito Santo nos capacite a cada um, irmão e amigo, que esteve conosco durante esse estudo, Pai. Abençoe a vida de cada casa, cada família que esteve aqui, ó Pai, e ajude-nos, Pai, a cada dia mais viver a tua vontade, glorificar o seu nome com as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. Amados, vamos estar louvando ao Senhor, logo depois vamos estar encerrando. Louve a Deus aí na sua casa, junto com a sua família, vamos juntos louvar o Senhor. Deus seja louvado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família.